Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia, e temos aí a nossa aula de revisão, aula de número 11, com a nossa revisão, relembrando aí os conteúdos que já vimos durante essa aula. Então vamos iniciar aí mais uma revisão de Geografia. Muito bem, então vamos relembrar alguns pontos e vamos iniciar vendo os conceitos de regionalização e região, né? Então temos aí, olha, um mapinha para mostrar para vocês um pouco de como que está, né, classificado, de acordo com o IBGE, a regionalização, as regiões, né, as 5 regiões do Brasil, né? No mapa a gente não tem o título, a gente não tem aí uma legenda, né, que são os elementos de um mapa, mas apenas com essas informações que estão contidas no mapa, a gente consegue aqui observar essas informações a partir das cores, né, e os nomes que estão inseridos. Então eu tenho aí essa divisão territorial de acordo com os territórios de cada estado e também de acordo com as regiões, né? Cada uma das cores identificando aí a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, que é a regionalização do Brasil, né? De acordo com o IBGE. Então nós temos essa classificação, essa regionalização oficial. Então vamos ao conceito de regionalização. Temos aí que regionalização é o processo de dividir, que é o que foi feito nesse mapinha, né? Então, nós temos aí essa divisão, essa classificação aqui em uma determinada área geográfica. E o que é levado em consideração para a gente chegar aí, por exemplo, na região centro-oeste, né? Onde a gente tem aqui, olha, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Então, essa região, ela foi classificada porque esses 3 estados, eles possuem critérios específicos, como características físicas, pode ser, por exemplo, a hidrografia, a vegetação, o relevo, o clima. Desses 3 estados, do Mato Grosso do Sul e Goiás, eles se assemelham, tá bom? Então, essas características é que vai classificar aqui o que nós denominamos de regionalização. Então, eu vou dividir um determinado espaço, tá bom? Uma área geográfica com base em critérios específicos. No caso, classifiquei para vocês algumas características físicas, né? Temos culturais, econômicas ou até mesmo políticas, dependendo do tipo de mapa que a gente está ali observando, certo? E temos o conceito de região. Se eu dividir o espaço, se eu regionalizei, então nós vamos ter aí as regiões, certo? Que refere-se a uma área ou também um território que está delimitado. Vamos ver aqui outra região, olha. Essa região aqui é a sul. Então nós temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, cada uma dessas áreas que estão aí classificadas, tá bom? A gente vai observar aí as características comuns, né? Como a geografia, a cultura, a economia ou o governo, né? Então, nós chegamos a essa delimitação de acordo com essas características. Mas será se o nosso país, né, o nosso território brasileiro, ele era dividido nessas 5 regiões? Então vamos rever aí os mapas, né? A regionalização do Brasil no ano de 1945. Já faz bastante tempo, né, gente? Então nós temos aí essa regionalização, tá bom? Lembrando que é uma regionalização do IBGE, certo? Observem bem o mapa. Nós temos aí, olha, a região norte, né? Nós temos o Amazonas, o Pará, e verifiquem que a gente tem aqui, olha, território do Acre, território do Guaporé, território do Rio Branco, território do Amapá. Esse mapa, ele está parecido com o mapa que a gente viu anteriormente? Ele está bem diferente, né?
Porque durante esse período, as características, as tecnologias que tinham nesta época, a gente tinha essa classificação. E depois de muitos estudos do projeto Radam Brasil, né, onde ele fez toda essa análise do território, dos aspectos físicos, como relevo, clima, hidrografia, vegetação. E aí, nesse período, a gente tinha essa classificação. E depois de muitos anos, né, nós temos a regionalização atual. E verifiquem aí também, olha, que a gente tem além de 5 regiões, né? Então, vamos verificar mais uma vez. Nós temos aqui região norte, olha, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, aí aqui a gente tem, olha, Leste Setentrional, o Leste Meridional e aqui mais abaixo a região Sul e também aqui o Centro-Oeste. Então, nós temos uma regionalização bem diferente do que a gente tem atualmente, olha. Temos todas essas regiões no ano de 1945. Depois, em 60, década de 70, década de 80, essa regionalização ela foi mudando. Nós temos aí o surgimento de novos estados, né, que até então eram apenas território, ainda não eram estados independentes, e todas as modificações que ocorreram até chegar aqui ao ano de 2010. Então, nós temos aqui todas as regiões, olha, região norte, região nordeste, sudeste de amarelo, aqui de lilás ou roxo, né, a região sul, e aqui em vermelho a região centro-oeste, nessa regionalização do ano de 2010. Então, essa regionalização é o que nós denominamos de regionalização oficial, tá bom? Do IBGE. E temos também as não oficiais. Nós vimos duas na nossa aula, que foram aí a do Pedro Pinchas, né, do geógrafo, e também a dos 4 Brasis, que foi a de Milton Santos. Então, vamos relembrar a do geógrafo Pedro Pinchas. Então, temos aí os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Lembram que vimos aí isso na nossa aula, né? Nós temos aí o geógrafo na imagem para vocês, tá bom? Aqui o nome dele, ó, Pedro Pinchas Geiger, ou Geiger também, como muitos chamam, né? Então, além dessa divisão oficial que a gente viu aí anteriormente do IBGE, existe essa proposta de regionalização feita por este geógrafo, que está aí na imagem para vocês, tá bom? E ele analisou outras características, né? Então, vou voltar aqui só no nome para a gente ver, olha, complexos regionais, ou vocês podem encontrar também aqui como regiões geoeconômicas. Quando vocês ouvirem falar aí desses termos, então vocês já sabem que a gente está falando da regionalização, né, ou dessa divisão do território brasileiro do geógrafo Pedro Pinchas, tá bom? No ano de 1967. Então, essa abordagem, né, essa classificação, ela leva em conta as características, olha. Então, aqui a gente já tem as características históricas e características econômicas, sem se restringir às fronteiras políticas dos estados. Por quê? Nós vimos que algumas dessas regiões, né, ou complexos regionais, eles acabam ultrapassando ali os limites. Por exemplo, a região amazônica, ela acaba pegando ali uma parte do estado do Maranhão que está inserida em duas regiões ou complexos regionais, tá bom? Então, ele faz parte tanto da região amazônica quanto da região ali do Nordeste, apenas para a gente compreender. Então, ela não se restringe aqui, no caso, às fronteiras de cada um dos estados. Pode ser que um estado ele esteja inserido ali em duas regiões geoeconômicas, tá bom? Ou complexos regionais. E aí, nós temos também que é importante, né, a gente ressaltar, aí a gente vai verificar que essa divisão ela não corresponde, como eu falei para vocês, aos limites estaduais, né, a essas fronteiras políticas de cada um dos estados, certo? Apenas para a gente compreender. Então, esta é a classificação aí do Pedro Pinchas, certo?
Mudando de assunto, né, passando aí da regionalização, de região, nós temos as principais unidades de relevo. Então, a gente vai relembrar aí quais são essas unidades de relevo e também nós temos um importante estudioso, né, que ele foi responsável por essa classificação do relevo do nosso país. Então, nós temos as unidades de relevo, aí nós vamos observar que, segundo a classificação de Jurandir Ross, olha aqui um outro geógrafo, né? Falamos ali do Pedro Pinchas, nos complexos regionais, e agora temos mais um geógrafo de muita importância para a geografia do Brasil, né? Onde ele vai fornecer, a partir do projeto Radam Brasil, que inclusive eu falei ali na questão da regionalização, onde esse projeto ele foi muito importante para a gente conhecer o território brasileiro e chegar àquela classificação, àquela regionalização que a gente tem hoje das 5 regiões, né? Porque eles fizeram ali todo um trabalho com imagens de satélite, imagens ali de aviões, com fotografias, né? Que chamamos de aerofotografias, fotografias que foram utilizadas para delimitar e conhecer todo o território brasileiro, né? Então, eles sobrevoaram ali todo o território brasileiro, observando a vegetação, a hidrografia, o relevo, a altitude, né, ali das formas de relevo, até chegar o que temos aí. Então, nós temos o geógrafo, e aí a gente observa as unidades do relevo, né, que é a partir do que verificamos no Radam Brasil, as principais configurações de relevo encontradas no nosso país, tá bom? Então, olha, fixem bem aqui as informações. Quais são as unidades de relevo? De acordo aqui com Jurandir Ross, né? Então, nós temos aqui, nessas principais unidades de relevo, nós temos 3 unidades, tá bom? Planaltos, depressões e planícies. Não esqueçam disso aqui, olha. E aí, a partir disso, a gente vai analisar as formas de relevo de acordo com a altitude, a localização, né? Em que estado, em que região, e a partir disso a gente vai ali para a regionalização, né? No mapinha, olha, a gente mostra para vocês as unidades, né? E até mesmo aqui a unidade de montanha, né? Apenas para a gente configurar aqui a questão da altitude, tá bom? Que a gente vai já verificar nos mapas mais à frente ali da hipossometria. Mas, no geral, nós temos 3 unidades principais no Brasil, tá bom? Planaltos, depressões e planícies, certo? E a partir dessa imagem, a gente observa, né, as montanhas que estão mais elevadas, né, com as altitudes mais elevadas com relação ali ao nível do mar. E aí nós temos mais abaixo os planaltos, as depressões e as planícies, certo? E aí, além disso, identificaram-se 11 unidades distintas, né, de depressões, de planícies, dentro do território nacional, certo? Observando agora o mapinha, a gente consegue identificar, a gente vai observar com relação aí à altitude, né? Esse mapa do Brasil físico, a gente tem aí todas as unidades de relevo de acordo com a classificação do geógrafo, certo? Lembra que a gente viu aquela imagem anterior? A montanha, ali as planícies, as depressões, e isso se refere a isso aqui, olha, a altitude. Então, nós temos aí a planície amazônica, olha, eu vou circular aqui de vermelho, a planície amazônica aí no estado do Amazonas, e cada uma dessas cores, olha, o verde, que inclusive está aí a maior parte do Amazonas, vocês estão identificando aí, olha, observem bem no mapinha, a gente tem verde, tem o amarelo, né, tem um pouco aí desse laranja mais clarinho, que significa que 0, 100, 200 e 800, né? Então, acima de 800 metros, eu vou encontrar aí esses relevos com maiores altitudes. 0, então eu tenho aí com menor altitude, tá bom? De 0 a 100. Então, eu vou encontrar as planícies, certo? Aí nós temos as áreas, as outras formas de relevo, a planície ali do Pantanal, né, que já
vai ter ali uma altitude diferenciada, entre outras formas de relevo que a gente observa ao longo do mapinha. E essas áreas que estão aí com a cor mais forte, de acordo com a nossa legenda, esse marrom aí mais escuro, a gente tem as áreas com 800 metros ou mais de 800 metros, tá bom? Então, 0 é como se estivesse lá no chão, né? E depois fosse aumentando, tá bom? Então, é basicamente isso, certo? Falamos também das bacias hidrográficas, vamos relembrar. Nós temos aí que o conceito, né, de bacia hidrográfica, para a gente rever, é o termo utilizado, né, o conceito para caracterizar uma porção do território delimitada por divisores de águas, né, que vai ser drenada por um rio principal, que vai formar uma bacia hidrográfica, juntamente com os seus afluentes, né? Então, eu tenho aí um rio principal, os afluentes, os braços do rio, também como chamamos, né? E isso tudo forma uma bacia hidrográfica. E as bacias hidrográficas, elas possuem o quê? Possui uma nascente, possui aqui um rio principal, os divisores de águas, né? Os afluentes e onde ele vai desaguar, né? Seja ali dentro do continente, em um outro rio, em um outro lago, ou até mesmo no Oceano Atlântico. E esses elementos, eles drenam aí as águas da bacia, né, para uma bacia maior, para um outro rio, para uma outra bacia hidrográfica ou para o oceano, certo? Apenas para a gente relembrar o conceito de bacia hidrográfica e o que compõe uma bacia hidrográfica, né? Desde lá a sua nascente, o rio principal, a sua foz, e o que a gente vai observar agora na imagem, né? E aí na imagem, olha, a gente tem toda essa classificação, né? E o conceito aí de cada um deles, né? O rio, ele tem a sua origem onde? Onde é que o rio vai nascer? Então, aqui nós chamamos de nascente, tá bom? Aí nós temos o rio principal, né? Onde ele vai percorrer, nós temos aí os afluentes, que é o rio menor, e esse rio menor, ele vai desaguar onde? No rio principal, até ele chegar lá à sua foz. Aí nós temos os interflúvios, né, que são as regiões mais elevadas ali daquele relevo, a parte mais alta, onde ele vai servir ali para dividir uma bacia de uma outra bacia hidrográfica, tá bom? Um divisor de águas, né? O leito do rio, tá bom? Que é o espaço ocupado pelas águas dos rios. E aí, tudo isso juntando, ele vem aqui e acaba desaguando, né? No mar ou em um outro rio, né? Pode ser, inclusive, aí para uma outra bacia hidrográfica, que chamamos de foz, certo? Falamos também sobre algumas classificações e aí a gente vai relembrar o conceito de rios perenes e rios intermitentes. Os rios perenes são aqueles que nunca secam, gente. Lembram aí do que nós falamos? Rios perenes, tá bom? Eles nunca vão secar. Se aquela área ela está ali no período de seca, pouca chuva, né? Tá muito quente, as chuvas diminuíram, esse rio, mesmo assim, eles não vão secar. Inclusive, são características da nossa bacia hidrográfica, tá bom? Da Amazônia. Os nossos rios, eles têm essa característica. Então, vocês já sabem. Como é que os nossos rios, eles são classificados de rios perenes? Os nossos rios, eles secam? Não. Durante o período da seca e onde as chuvas diminuem, né? Eles vão secar? Não, eles continuam ali. Eles diminuem no seu volume de água, mas eles continuam lá percorrendo ali aquele percurso, tá bom? Então, nós temos aí rios perenes, para vocês não esquecerem. Rios intermitentes. Então, vamos aí à classificação. São aqueles que secam, ao contrário dos perenes, tá bom? Então, por isso aqui o nome, olha, intermitente, né? Então, durante uma época ali ele vai secar. E isso se dá principalmente aqui no período da estiagem, né? Que são comuns, olha, em climas, em regiões, né? Semiáridas e áridas, como alguns rios que a gente vai encontrar lá nas bacias hidrográficas do Nordeste brasileiro, certo? Então, apenas para a gente relembrar aí essa questão dos rios perenes e intermitentes. Os rios perenes,
eles nunca vão secar, e os intermitentes, eles secam em uma determinada época do ano, principalmente no período da seca, no período da estiagem, tá bom? Falamos também um pouco sobre a vegetação e o bioma amazônico, né? Então, nós temos aí esse bioma abrangendo além do território do Amazonas, como vocês podem observar aqui no nosso mapa. E o mapa, ele mostra que, além desse território, desses limites no nosso país, ele também abrange aí outros países da América do Sul, né? Então, toda essa área que está delimitada aí para vocês, de verde mais claro, aí o território do Brasil, Bolívia, Peru, nós temos ali o Equador, Colômbia, Venezuela, nós temos ali as Guianas e também Suriname. Então, esse bioma, ele abrange além do território brasileiro, né? Então, apenas para lembrarmos aí essas áreas. Então, dentro desse bioma, nós temos aí algumas características, vamos relembrar o clima, algumas características físicas, né, para vocês. Então, o clima equatorial, ele apresenta altas temperaturas e também uma alta umidade ao longo do ano, tá bom? Aqui as temperaturas, elas variam entre 24 e 28 graus Celsius, com poucas variações, né, ao longo do ano. A gente tem essa média de temperatura. Professora, a gente pode chegar aí a temperaturas de 36, 38 graus? Sim, gente. Isso aqui são médias, tá bom? Durante o ano. Você pega ali a temperatura mais elevada, a temperatura mais baixa, né? E, inclusive, temperaturas também abaixo de 24 graus, né? Que é o período que a gente chama de friagem, né? Onde a massa polar, ela entra aqui para a nossa região e as temperaturas, elas baixam. A umidade acima de 80%, né? E isso equilibra aí o nosso bioma, né? Equilibra a floresta amazônica ou a floresta tropical também, como podemos chamar. Vimos também as precipitações. Aí nós temos que a precipitação apresentam chuvas abundantes, né? Variando aí, nós temos 1.500, 3.000 milímetros anualmente. Nós temos o período aí que chove mais durante o ano. As estações, né? Não há uma estação seca ali claramente definida, né? Mas nós temos ali períodos que são marcados por chuvas, né? Um período que chove mais, um período que chove menos. Inclusive, nesse ano, a gente está aí com essa questão climática, né, bem diferenciada, né, que está sendo estudada, observada, com essa alteração, né, desse período de chuva, inclusive um período aí que marca provavelmente um período de bastante seca, né? Vimos também na diversidade a questão da variação climática, né, os microclimas que podem ter aí com relação em cada uma das áreas devido a toda essa floresta amazônica. Dentro do bioma da Amazônia, vimos também que ele engloba uma diversidade de ecossistemas, né? Várias espécies da fauna, da flora, que inclui a floresta amazônica, né? Maior floresta tropical do mundo, juntamente com o que vimos também ali na bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica do Rio Amazonas. E é considerada a maior floresta tropical, olha, com aproximadamente aí uma área que equivale aí um pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, tá bom? A floresta ela vai ser caracterizada por uma grande diversidade de espécies, e aí nós temos espécies animais que compõem a fauna, espécies vegetais que vão compor a flora, né? Tornando-se extremamente rica, né? Então nós temos aí várias espécies que vão compor essa biodiversidade da floresta amazônica, desse riquíssimo bioma aí que nós encontramos, certo? Então, essa foi a nossa revisão aí para relembrarmos os conteúdos que nós vimos nestes primeiros momentos aí das nossas aulas, certo? E assim finalizamos a nossa revisão. Até uma próxima!